Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. No Ponto de Vista de hoje, vamos falar sobre algo que todos nós buscamos, mas nem sempre sabemos por onde começar. Viver mais e viver melhor. Longevidade, qualidade de vida, escolhas do dia a dia. Tudo isso está nas nossas mãos. E quem vai nos guiar nessa conversa é uma especialista. Ela vai ajudar a gente a entender como pequenos hábitos podem transformar a nossa saúde. Bem-vindo ao Ponto de Vista. O Brasil está envelhecendo e rápido. Em pouco tempo, o número de idosos vai dobrar. E o segredo para chegar lá com saúde? É o que vamos ver agora na reportagem. A cena é comum, mas o significado é gigante. 3 mulheres de gerações diferentes dividem a mesma rotina de treino. Na verdade, eu iniciei há 2 anos em busca de perca de peso e melhorar a minha saúde e tive a vontade de levar minha mãe junto. Nessa época, minha avó tinha passado por uma cirurgia cardíaca e ela estava bem debilitada. Acho que por conta dos medicamentos também estava muito prostrada, só queria ficar na cama. E com isso a gente percebeu que ela estava ficando muito triste, porque ela sempre foi muito ativa. Aos 80, Dona Josefa se tornou símbolo de um envelhecer ativo. Já foi sedentária, hoje é inspiração e sucesso nas redes sociais. Ela passou por esse processo aí muito lindo, No vídeo dá pra gente ver ela chegando corcunda, com ajuda para andar, e foi exatamente dessa forma que aconteceu. No final ela já toda empinadinha, andando sozinha. Então é muito lindo ver assim como a minha avó conseguiu a independência dela nesse processo aí da atividade física. Ao lado da filha e da neta, ela mostra que envelhecer não é parar, é persistir. Quando você vai fazer o serviço doméstico, tipo lavar um banheiro, azulejo num banheiro, então você já sente que o joelho já vai doer, Você fica com a coluna doendo. E aí, depois da academia, eu lavo o banheiro numa boa. Não sinto dor nenhuma, nem na coluna, nem no joelho. Muito bom. O Brasil está envelhecendo e rápido. Em poucos anos, o número de idosos vai mais que dobrar. E sabe qual é o segredo para chegar lá com saúde e disposição? Começar agora, investir no próprio corpo hoje para colher em disposição e autonomia amanhã. Quanto antes o investimento, maior o retorno. Em força, lucidez e liberdade. É a previdência do corpo, que rende em vitalidade. Na academia, na rua, em casa, o que antes parecia rotina de jovens, agora faz parte da vida de quem quer envelhecer bem. Até os suplementos, antes exclusivos de atletas, estão chegando a novas faixas etárias. O interessante é que antigamente o marombeiro era o que consumia a suplementação, whey protein, creatina, entre outros tipos de suplementação. Só que hoje isso mudou bastante em relação ao consumo da creatina. Leonardo, que trabalha com nutrição esportiva, levou essa ideia para dentro de casa. Eu comecei a utilizar a creatina foi quando eu abri a minha loja de suplementação, em 2018, E é um suplemento que vem ganhando mercado, vem ganhando seu espaço dentro da prateleira do consumidor. A médica explica. A creatina, hoje facilmente encontrada em lojas, farmácias e na internet, é uma substância natural, presente em alimentos e que ajuda o corpo a ter mais energia, inclusive o cérebro. A gente sabe que a creatina, que é um composto muito importante para o nosso corpo, tem algumas respostas na cognição, na velocidade do processamento do nosso raciocínio, em alguns componentes da memória, E também a gente sabe que a creatina ela é importante para a composição da massa muscular. Aos 60, Dona Marta começou a suplementar creatina por orientação do filho. E desde então tem percebido pequenas mudanças. Mais energia, mais foco, mais presença. Passava o dia todo com dor no corpo. Quando eu ia ao supermercado para tirar a compra do carro até subir 2 escadas, eu vinha com muitas dores no joelho, inclusive, e no braço. Aí eu senti essa diferença, tomando a creatina, Eu senti a diferença na força, inclusive da força do braço e da perna. Entre pesos e sorrisos fica a lição. O tempo não para, mas dá para acompanhar o ritmo. Cuidar do corpo hoje é garantir leveza lá na frente. Um investimento que paga com o que mais importa. Mais anos de vida
e vida de qualidade. Tá aí, muito boa a reportagem do Matheus Souza e no retorno do Ponto de Vista tem mais informação para você cuidar bem da sua saúde. Até já! Consultório aberto aqui no Ponto de Vista. Eu recebo hoje a médica Marina Moser. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Vamos compartilhar muita informação, ajudar quem está em casa a se cuidar, a viver e a viver bem. A gente quer viver muito, mas a gente quer viver bem. Sim. Tem receita para isso? Assim, viver mais e melhor. A gente tem que ficar atento ao que exatamente? Felipe, hoje é muito importante, né? A qualidade de vida, a gente vê que a longevidade está aumentando e com isso as doenças crônicas também aumentam, né? Então acho que a prevenção primária, a alimentação, a atividade física, eu acho que isso é o segredo do sucesso. Quando a senhora fala doenças crônicas, o que vem a ser assim para quem está em casa entender direitinho e falar, isso tem a ver comigo ou não tem, o que seria? O que a gente sabe hoje é que com a população envelhecendo as doenças vão aparecendo mais, né? Como diabetes, hipertensão. E essas doenças, muitas delas se manifestam com um quadro clínico muito silencioso. Então, o paciente, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem a comorbidade, ele não sabe que ele é hipertenso, ele não sabe que ele é diabético. Então, a população precisa estar fazendo check-up, né, investigação, exames de forma rotineira, para estar detectando de forma precoce essas doenças que têm tratamento. Sim. Então, acho que o segredo é esse aí. Eu acho que, na verdade, isso é um pouco cultural, isso é do brasileiro, que a gente acaba procurando o consultório, procurando o médico, quando está com aquela dor no ombro já há 3, 4 meses, né, que já está persistindo, ou a dor de cabeça que vem de forma muito frequente, e aí começa a ter um pico de pressão, arritmia, nunca se ligou nisso, né, nunca fez ali um trabalho de prevenção. Isso é errado. Isso é errado, Felipe. Então, com a prática de pronto-socorro que a gente tem, né, o que a gente percebe muito é que a maior parte do atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro são de causas que poderiam ser evitadas com medidas simples de prevenção precoce, né? Com prevenção primária, como check-up anual, né? Vacinação, tá? Atividade física, mudança do estilo de vida, né? E detecção precoce e o tratamento das doenças de base, que tem muito paciente que nem sabe que é hipertenso, que não sabe que é diabético. Pois é, e aí continua se alimentando mal, no caso de um pré-diabético, não trata e vai passar a ser diabético. Sim, né? E às vezes esse paciente dá entrada no pronto-socorro já com quadro grave, né? Com acidente vascular encefálico, que a população conhece como derrame, com um infarto agudo do miocárdio, com uma sepse, né? Então essa falta de prevenção primária causa às vezes doenças graves, com impacto, às vezes, na qualidade de vida. Às vezes o paciente que tem um AVC, ele fica com uma sequela importante, é um paciente que tem uma limitação ali da qualidade de vida futura. A senhora falou sobre alguns casos, né? O AVC, a questão de uma cardiopatia. Esses são os principais casos que a senhora recebe no dia a dia? Sim, são doenças cardiovasculares, né? São os mais são os mais frequentes no pronto-socorro. Isso. As doenças respiratórias também, né? Que a gente pode evitar com vacinação. Né, paciente às vezes asmático, que tem enfisema pulmonar, que tem DPLC. Esse paciente ele precisa de um tratamento diferenciado, precisa de vacinação, porque ele evita as complicações graves de um quadro respiratório, né? Então são coisas que dá pra gente antecipar, que dá para tratar, para evitar um desfecho desfavorável. Sim. Doutora Marina, é muito bom te receber nesse momento. Nós estamos no mês de novembro. Fim de ano chegando, aí a gente começa a fazer o quê? Uma série de reflexões, como é que foi o ano, o que eu falei que eu ia fazer, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, você está aí assistindo o Ponto de Vista, abre aqui, você está aí assistindo o Ponto de Vista, eu tenho certeza que você está aí se perguntando, né, fazendo uma reflexão de algo que você prometeu que faria e não fez, como, por exemplo, cuidar da sua saúde. Dá tempo dessa virada de chave, de começar um novo ano? Sempre dá. É importante a pessoa ter essa consciência e fazer essa reflexão? Sim, é muito importante, Felipe, porque muitas dessas doenças a gente consegue, às vezes, diminuir o uso de medicação, às vezes até suspender medicação com atividade física, com dieta, né? E a gente mora numa cidade que eu falo que é muito convidativa a fazer esporte, né? E eu tô vendo esse movimento de pessoas fazendo mais esporte, né? aderindo mais esse estilo de vida mais saudável. Eu acho que a gente tem que pegar o gancho mesmo com essa oportunidade que às vezes a cidade dá pra gente, né, de locomoção, de ciclismo, de fazer uma caminhada, uma corrida e aproveitar essa oportunidade para estar mudando de verdade o estilo de vida. Fato, né? Prometer e cumprir. Me diga uma coisa, vamos ajudar mais ainda quem está em casa. O homem,
Vamos falar da saúde do homem então. O que ele precisa ficar atento? Em que momento da vida ele tem que, agora eu tenho que ir todos os anos? Não que antes não tenha, né? Mas existe uma linha ali, um limite que a gente fala, daqui para frente é assim, tem que se cuidar, tem que ir no urologista, tem que fazer o PSA. O que a senhora desenha no quadro para o homem, assim, nesse cuidado da saúde preventiva? Sim, tanto no homem quanto na mulher existem alguns marcos, né, de investigação, de um cuidado maior. Né? Na mulher também tem as fases que a gente tem que ficar um pouco mais vigilante, que é a pré-menopausa, o climatério, né? No homem também. Só que a gente sempre orienta a procurar um profissional, porque existe, além da idade, os fatores genéticos, né, que influenciam, às vezes, numa investigação diferenciada, para um exame mais detalhado. Então, a gente sempre orienta, está procurando um especialista, está fazendo um check-up, está com os exames regulares, porque o profissional vai indicar para cada idade e para cada etapa da vida e para cada perfil de paciente o exame ideal, a investigação ideal. Mas eu acho que um marco ali bacana é o que a gente está, né? 40 anos de idade. Ali? Eu acho que é a idade mais vigilante ali em relação à saúde mesmo. Não sei se é um sentimento seu também, né? Falou que da nossa idade, já entregou a nossa idade. Já entreguei da nossa idade. Tá tudo bem, mas é um ponto positivo, porque o que eu vou falar vai justamente ao encontro do que a senhora está falando sobre o cuidado. Eu sinto que a nossa geração, ela está com essa consciência, ela está envelhecendo, amadurecendo, seja lá como for, bem. Sim. Né? Vejo pelas academias que estão sempre muito cheias, o calçadão para quem quer fazer uma atividade. Exato, exatamente. A senhora mesmo é praticante de um esporte que não é para qualquer um, né? A senhora faz triatlo. Faço triatlo, faço devagarzinho, mas faço. Pois é, então eu sinto, não sei se é uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado, mas essa geração, ela está consciente. Mais consciente. E fazendo a cartilha, digamos assim, o né? dever Que é de viver casa. bem. Sim, mas aliado à atividade física também, que eu percebo também que tem tido essa transformação na nossa geração, é importante também abandonar alguns hábitos, né? O cigarro eletrônico também, eu acho que é uma pauta super importante. Isso é um perigo, né? E virou uma moda, né, da geração também, e isso tem piorado com as idades mais jovens, né? Começa cedo. Então acho que é importante também essa conscientização da população que está vindo para essa importância, né, da mudança de hábito de vida, não só atividade física, mas abandonar também o tabagismo, o alcoolismo, né? Ter uma boa alimentação. Uma boa alimentação faz também, muita diferença, né? A gente sabe que no dia a dia, às vezes a gente não consegue fazer aquela alimentação regrada no horário que seria o ideal, né? Com a alimentação ideal. Mas eu acho que a gente tem que procurar buscar uma alimentação mais saudável, mesmo com essa correria do dia a dia, né? Outro ponto, que é até uma curiosidade minha, diz respeito à saúde mental, à saúde do sono também. Sim. Isso ajuda a prolongar a saúde? Muito. Quais são os cuidados nesse Inclusive, aspecto? em muita doença cardiovascular, a gente indica a investigação do estudo polissonográfico, né? Porque o sono, ele tem impacto direto em doença cardiovascular. Então, tem muito paciente, às vezes, que nem sabe que dorme mal, tá? Tem paciente que, às vezes, a gente pergunta, você dorme bem? Não, durmo a noite toda. Quando você vira para o lado para fazer outra coisa, o paciente dorme na maca. Então, ou seja, às vezes acontece com o idoso fala no consultório, fala, não, doutora, eu durmo bem, durmo a noite toda. Aí, às vezes, a esposa fala, não, doutora, ele ronca muito, né? E, às vezes, o próprio paciente, ele não tem essa consciência de que o sono dele é ruim, né? Então, esse estudo, essa investigação do sono também é muito importante, porque isso impacta no dia seguinte, impacta no rendimento do outro dia no trabalho, né, na escola, nas atividades de casa. Então, é muito importante a gente estar avaliando essa questão do sono também. E hoje, com esses smartwatch, né, a gente costuma também avaliar, tem uns que tem uns aplicativos que avaliam o tempo do sono, a qualidade do sono. Isso é fiel? Essa medição, ela ajuda. Ela ajuda. Não é igual um estudo polissonográfico, mas ajuda sim. Ajuda. E o que é um sono reparador? O que seria um sono que, de fato, renovou aquela pessoa? A gente tem que avaliar... Acho que isso varia, né? Tem várias fases do sono, né? O sono REM, o sono profundo. Então, esse estudo polissonográfico, ele avalia todas essas fases do sono, né? Então, tem gente que dorme muito e não tem a qualidade de sono boa, tem gente que dorme 10 horas à noite, mas não tem um sono reparador, não tem um sono que no outro dia a pessoa tá bem para poder trabalhar, para fazer as atividades. Então, depende da avaliação, isso é muito individual. Né? Então a gente fala que o paciente, às vezes, que tem doença cardiovascular, ele tem que fazer essa investigação do sono também. Outro assunto, outro ponto que eu acho que está muito em evidência, a mídia tem trazido muitas informações sobre isso, o que é bom, porque a informação ela só tem ali a importância quando ela é compartilhada, e é para isso que a gente está aqui, é para levar a informação, é para convidar a doutora Marina para vir para cá, para trazer esses esclarecimentos e deixar você sempre em alerta e buscar sempre a informação
correta a informação oficial. Mas a gente tem ouvido falar muito sobre as canetas emagrecedoras, que não são exatamente emagrecedoras, né, mas que também acabam tendo essa função, que surgem numa função principal para quem tem diabetes, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Obesidade, exatamente. O uso dessas canetas, a gente imagina que seja um uso orientado, organizado por um profissional, mas também tem quem não faça dessa forma, né? Assim como também tem quem use anabolizantes de maneira desmedida, o que é um perigo muito grande. Mas vamos falar das canetas. Esse boom que essas canetas estão vivendo hoje, né, com as pessoas buscando cada vez mais o corpo perfeito e tal, há um cuidado aí que também precisa ser intensificado. É importante que seja com orientação profissional, porque tem de tudo, né, doutora? Sim, essa medicação ela é maravilhosa, né? Muito promissora, só que quando bem indicada, né? Sim. Então tem a população que tem benefício em relação a essa medicação. São dois tipos, né? Tem paciente diabético, paciente obeso, né? Tem os graus de obesidade que tem indicação. O que a gente tem visto muito hoje é esse uso indiscriminado com finalidade estética, né? Que não tem essa indicação, né? A finalidade da medicação não é para fim estético, né? E o que a gente tem visto, inclusive, a medicação está até faltando no mercado, né? Olha só. Então, o que leva a gente a pensar, será que todas essas indicações estão sendo corretas, né? Sim. Será que realmente esses pacientes que estão fazendo uso tinham indicação de estar fazendo uso dessa medicação? Eu não sei, tá, Felipe? Sim, estamos aqui refletindo sobre o tema. Mas eu acredito que talvez não, né? Por quê? Porque a gente tem visto uma procura muito grande no mercado e, inclusive, falta da medicação no mercado. Né? Então, o que leva a gente a questionar se realmente a medicação está sendo usada de forma correta. Ela é né? Para a viciante? população correta. É uma medicação que pode viciar a pessoa que tem usado? Não, acho que não é viciar, não mas tem essa caso, distorção, né? às vezes, da realidade, da percepção do corpo, né? Que o que a gente vê é realmente pessoa com distorção da imagem, né? E, às vezes, essa cobrança do mundo hoje pelo corpo perfeito, pelo aquele padrão estético de beleza, leva, às vezes, a pessoa a estar numa busca que não é o ideal, né? A senhora sente, eu não sei se é por aí, mas a percepção, a busca pelo corpo perfeito, as pessoas têm pressa. Então, às vezes, elas vão pelo caminho da caneta, que talvez seja um pouco mais rápido, mas, na verdade, você acabou não forrando ali o terreno, fazendo uma boa alimentação, mudando o seu hábito, buscando atividade física, porque só a caneta não vai fazer o milagre. Não vai. E pode ser por aquele tempo, depois pode voltar. E o paciente né? pode voltar, inclusive acontece, né? Do paciente ter um emagrecimento muito rápido, ele tem o efeito rebote, que a gente fala, né? O paciente engorda e ganha o peso que ele tinha perdido. E isso não é saudável para o organismo. Claro, né? Fica aquele estique-puxa, nem essa né? perda de peso rápida, nem a ganho de peso. Por isso que eu falo, né? A medicação ela é ótima, quando bem indicada para a população certa, né? Sim. Para a população que tem indicação de fazer uso da medicação. O papo tá muito bom, mas conversa boa é assim, passa voando. Eu quero, antes da gente poder encerrar, vamos ver se a gente consegue fazer um compilado aqui de tudo isso. E aí até eu brinquei aqui no início da entrevista, que aquele que prometeu, você que prometeu que ia começar a fazer uma mudança de hábito na sua vida, começar a fazer uma atividade física ou melhorar a alimentação, você que fez isso ali de 24 para 25 não conseguiu, tudo bem, a gente te perdoa porque dá tempo. A doutora Marina está aqui e vai ajudar a gente a resumir quais são os principais cuidados e o que você precisa realmente levar a sério daqui para frente. Nunca é tarde, é bom que a gente comece logo, mas nunca é tarde. Se você não conseguiu cumprir esse ano, dá tempo ainda, doutora, de poder se programar? Sempre dá tempo, né? Eu falo que a saúde não pode esperar, então a gente não vai esperar 2026 para começar o projeto. Comece agora. A gente vai começar hoje, né? Então, a alimentação é muito importante, atividade física regular. A gente tem uma cidade que convida a gente a fazer esporte, então procurar o esporte que você se identifica, não precisa ser aquele, né, que o colega faz, tem que ser aquele que você se sinta bem. O importante é a gente estar movimentando o corpo. Fazer check-up de forma regular, todo ano, procurar um profissional de qualidade, né, ter um segmento. Se você tem uma doença de base, você tem que cuidar, tem que investigar. Tem segmento, a maioria das doenças tem tratamento, então a gente precisa procurar diagnosticar de forma precoce para tratar e evitar as complicações, né? As complicações graves que impactam na qualidade de vida. Isso aí que a senhora falou me remete aqui a um pensamento, uma reflexão. Vamos lá, vamos supor que tem uma cardiopatia na família e você comece a acompanhar com um cardiologista que seja, né? Independentemente de qual seja aqui a situação, estou criando só essa, mas é legal que se mantenha esse histórico com esse mesmo profissional e que ele vai te acompanhando ao longo do tempo? Você tem que ter um profissional que você se identifique, né? A partir daí, eu acho que o médico que conhece o paciente,
é o ideal, né? Porque Sim. ele vai ter um histórico do paciente, ele já tem uma percepção. A segunda consulta a gente fala que é sempre melhor, Sim. porque a gente já conhece o paciente, então a gente não começa do zero. Então essa afinidade, essa relação com o médico é muito importante. Cria uma conexão. Cria uma conexão. Né? Doutora Marina, obrigado demais por ter vindo. A gente Por quer nada. muito ter ajudado você de casa a entender que esse momento é sim um momento de reflexão, mas também é um momento de planejar e de agir. Principalmente, afinal de contas, é a sua saúde o bem maior que a gente tem. Então eu desejo que você consiga fazer o seu planejamento e consiga colocar em prática. Doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Obrigado demais por sua companhia. A gente se vê sempre às 2 da tarde, aqui na TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.